Olá, estudantes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma videoaula da disciplina Matemática Básica. Eu sou o professor Rogers, docente especialista nessa disciplina. Nessa videoaula, nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso módulo 2, Razão e Proporção, e mais especificamente, nós vamos estudar a unidade 2, que versa sobre grandezas direta e inversamente proporcionais. Na nossa primeira unidade deste módulo, nós estudamos os fundamentos teóricos da razão e da proporção, que é uma equivalência entre duas razões, e as suas principais propriedades. Nessa videoaula, nós vamos definir o que são grandezas e, principalmente, como observar a relação entre grandezas, se é uma relação diretamente ou inversamente proporcional. Grandezas é um termo bastante utilizado na ciência física, que representa tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser contado e que deve ser expresso também por uma unidade de medida. Então, são essas duas componentes essenciais de uma grandeza, quais sejam o seu valor numérico e a sua unidade de medida. Entenda o valor numérico como sendo a quantidade, ou seja, aquilo que foi medido, aquilo que foi observado, aquilo que foi, de certa forma, quantificado. Então, é um número que resulta da medição ou da contagem. E essa medição e essa contagem deve vir acompanhada também por uma unidade de medida, ou seja, aquela referência de medida que dá sentido àquele número. Então, por exemplo, quando indicamos uma grandeza 5 metros, o número 5 equivale ao valor numérico, aquilo que foi medido, na unidade de medida que é metros. Então, toda grandeza obrigatoriamente deve apresentar tanto o número quanto a sua unidade de medida. E nós trazemos o tema das grandezas do estudo em matemática básica porque é um conteúdo bastante relevante para as diversas situações, problemas que nós encontramos no nosso cotidiano. Afinal, tudo aquilo que nós observamos, medimos e contamos no nosso dia a dia também tem uma grandeza associada, ou seja, uma unidade de medida que caracteriza aquela grandeza. Então, nessa videoaula, nós vamos trazer uma caracterização teórica no estudo de grandezas que são direta e inversamente proporcionais. Para tanto, nós vamos partir de um exemplo bastante conhecido. Certamente, durante os seus estudos em física, mais especificamente em cinemática escalar, nós já estudamos a relação que há entre o espaço e o tempo. Em outras palavras, a variação do espaço, ou seja, o espaço final menos o espaço inicial, sobre a variação do tempo, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. E essa relação nos fornece numericamente um valor de uma grandeza chamada velocidade média. Então, a velocidade média, que é uma grandeza que nós conhecemos do cotidiano, geralmente expressa em quilômetros por hora, veja que é a sua unidade de medida, é uma relação de quilômetros, ou seja, o espaço, a distância percorrida, sobre a hora, no caso, o tempo de deslocamento. Por isso que a fórmula nos apresenta ΔS sobre ΔT, em que esse delta significa, representa uma variação em cada uma dessas grandezas. E todos nós temos uma concepção do que é uma velocidade, não é mesmo? Basta imaginar que, por exemplo, um móvel que esteja se deslocando a uma velocidade de 100 km por hora tem uma velocidade muito maior do que um outro móvel se deslocando a uma velocidade, por exemplo, de 20 km por hora. Então, a gente percebe que há uma relação direta entre o espaço percorrido e o tempo gasto para percorrer esse espaço. Então, imagine uma situação em que a velocidade média ela é constante. Então, nós imaginamos, de maneira direta, que a distância percorrida é diretamente proporcional ao tempo. Em outras palavras, significa dizer que
para uma velocidade constante, o espaço percorrido, quando aumentado, necessita de um tempo também maior. Ou seja, se o espaço aumenta, o tempo também deve aumentar para se manter a mesma velocidade. Enquanto que, se o espaço diminui, o tempo também deve ser diminuído para se manter a mesma velocidade. E é por essa razão que nós dizemos que a velocidade, matematicamente, é a nossa constante de proporcionalidade. Ainda neste mesmo exemplo da relação da velocidade média, considerando a variação do espaço e a variação do tempo, observe a fórmula da velocidade. Se nós multiplicarmos os meios e os extremos, nós vamos chegar na seguinte expressão, que ΔS é igual à velocidade média vezes ΔT, ou seja, a variação do espaço é uma relação matemática equivalente à velocidade média vezes a variação do tempo. Neste mesmo caso, se nós adotarmos uma certa distância fixa, a velocidade e o tempo, elas estão numa relação indiretamente proporcional. Em que sentido? No sentido de que, se eu for percorrer o mesmo espaço, ou seja, a mesma variação do espaço, ΔS, se aumentarmos a velocidade, significa que nós vamos gastar menos tempo para percorrer o mesmo espaço. Ao passo que, se nós diminuirmos a velocidade, nós vamos precisar de mais tempo. Então, diferentemente das grandezas que são diretamente proporcional, enquanto uma aumenta, a outra também aumenta, no caso da grandeza inversamente proporcional, como o próprio nome sugere, há uma relação inversa. Quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui na mesma proporção. E enquanto que nas grandezas diretamente proporcionais, a constante de proporcionalidade é a velocidade média, que resulta de um quociente ΔS sobre ΔT. No caso das grandezas inversamente proporcional, o ΔS, ou seja, a distância, que é o coeficiente de proporcionalidade, que é resultante da multiplicação da velocidade média pela variação do tempo. Então, nós já podemos observar que há uma diferença também na hora de calcularmos este coeficiente de proporcionalidade. No caso das grandezas diretas, o coeficiente vem de um quociente entre duas grandezas, enquanto que no caso das grandezas inversamente proporcionais, o mesmo coeficiente vem a partir de um produto entre duas grandezas. Então, conforme dito, as grandezas têm muitas aplicações nas mais variadas áreas do conhecimento, nas ciências físicas, nas ciências econômicas, inclusive também em nossa vida cotidiana. Mas tanto as grandezas direta quanto as grandezas inversamente proporcionais trazem consigo algumas relações matemáticas que são objeto de estudo dessa aula. Então, agora que você já sabe que a grandeza tem dois componentes essenciais, que é o valor numérico e a sua unidade de medida, nós vamos nos debruçar sobre a compreensão das relações que existem dentro dos valores numéricos das grandezas que são, primeiramente, diretamente e depois inversamente proporcionais. Então, para o caso de números diretamente proporcionais, vamos considerar duas sucessões de números reais, duas sucessões numéricas. A primeira sucessão, A, B e C, e a segunda sucessão, A', B' e C'. Então, sempre que ocorrer A sobre A' for igual a B sobre B', que for igual a C sobre C', igual a todos os outros termos correspondentes, então, essas sucessões são ditas diretamente proporcionais. Não se trata apenas de compreender que esses números são componentes de frações equivalentes, mas principalmente compreender que cada uma dessas sucessões indicam ou podem indicar grandezas, e a comparação de grandezas se dá por meio do estudo de razão e proporção. Então, cada uma das componentes A sobre A' igual a B sobre B', por exemplo, nós podemos compreender como uma equivalência entre duas razões, que no caso é uma proporção. Então, no nosso exemplo, se nós temos a sucessão 2, 3 e 6,
e 14, 21 e 42 e colocarmos nesta ordem como se fossem comparações entre razões, nós vamos perceber que essas comparações elas são equivalentes, porque nós podemos aplicar a propriedade fundamental da proporção, que é o produto dos meios igual ao produto dos extremos, e verificar essa equivalência. Então, como podemos observar na equivalência entre essas razões, tomando duas a duas, observamos uma equivalência entre os produtos. Isto é, 2 vezes 21 é igual a 14 vezes 3, ou 3 vezes 42 é igual a 21 vezes 6, ou ainda 2 vezes 42 é igual a 14 vezes 6. Qualquer uma das razões entre números correspondentes representadas sob a forma de fração irredutível chama-se coeficiente de proporcionalidade, segundo Tales 2014. Então, sempre que nós tomarmos os números correspondentes a' em uma razão, b' em outra razão, c' em outra razão, e assim sucessivamente, esta equivalência entre razão, se chegar a uma forma de fração irredutível, essa fração irredutível é o que nós chamamos de coeficiente ou constante de proporcionalidade. Ou seja, para cada uma das razões das equivalências, o produto da constante ou do coeficiente de proporcionalidade por um dos números deve ser igual ao outro número. Então, vamos tomar o nosso exemplo novamente. A primeira sucessão, 2, 3 e 6, e a segunda sucessão, 14, 21 e 42. E vamos colocá-las no formato de uma equivalência entre razões, ou seja, proporção. Então, 2 está para 14, assim como 3 está para 21, assim como 6 está para 42. Se nós formos simplificar cada uma dessas, agora, frações, de modo a torná-las frações irredutíveis, cada uma delas recebe o valor de 1 sobre 7. Então, 1 sobre 7 é a fração irredutível de cada uma dessas razões. Logo, 1 sobre 7 é o nosso coeficiente de proporcionalidade. E algo fundamental para nós compreendermos a relação entre sucessões numéricas diretamente proporcionais é justamente a relação de aumento e decrescimento de valores, ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta na mesma razão, de modo que, quando uma grandeza diminui, a outra também diminui na mesma razão. Então, por exemplo, vamos tomar as duas primeiras razões. 2 está para 14, assim como 3 está para 21. Reparem que, para do 2 chegar ao 3, foi multiplicado por 1,5, enquanto que do 14 para chegar ao 21 também foi multiplicado por 1,5. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza aumenta também na mesma proporção. Isso também pode ser verificado nas duas últimas razões. 3 está para 21, assim como 6 está para 42. De 3 para 6 foi multiplicado por 2, enquanto que de 21 para 42 também foi multiplicado por 2. Inclusive, também podemos verificar esse aumento proporcional nas razões que estão na extremidade. Não necessariamente deve ser verificado para razões que estão adjacentes umas às outras, mas nós podemos, por exemplo, como neste caso, tomarmos a primeira razão e a última razão e verificar também que o aumento ele é proporcional. Então, veja, de 2 para chegar no 6, nós multiplicamos por 3, enquanto que no consequente, do 14 para chegar ao 42, também foi multiplicado pelo mesmo 3. Ainda no nosso exemplo, nós podemos observar que as sucessões 2, 3 e 6, e 14, 21 e 42 são números diretamente proporcionais. E nós vimos que 1 sobre 7 é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Isso significa que, do 14 para chegar ao elemento 2, nós devemos multiplicá-lo por 1 sobre 7. Do 21 para chegar no elemento 3, nós também temos que multiplicá-lo por 1 sobre 7. E do 42 para chegar no elemento 6, também deve ser multiplicado por 1 sobre 7.
Então, 1/7 é o nosso coeficiente ou constante de proporcionalidade. Neste caso, nós estamos em uma relação de números diretamente proporcionais. Os números aumentam tanto na primeira sucessão quanto na segunda sucessão. Vamos para um exemplo. Dada uma sucessão de números 4, 6 e 10, vamos determinar a segunda sucessão diretamente proporcionais a essa sucessão, cujo coeficiente de proporcionalidade seja igual a 2/3. Logo, 4, 6 e 10 devem ser colocados como sendo os antecedentes de cada uma das razões, enquanto que x, y e z corresponde à segunda sucessão, neste caso, à sucessão desconhecida. E cada uma das razões são equivalentes à constante de proporcionalidade, que no nosso caso é 2/3. Logo, nós podemos afirmar que 4 está para x, assim como 6 está para y, assim como 10 está para z, assim como 2 está para 3. Em seguida, tomamos duas a duas cada uma das razões que apresentam incógnita, equivalentes à razão de constante de proporcionalidade. Em outras palavras, 4/x é igual a 2/3. E, portanto, encontramos o valor de x igual a 6. E, de maneira análoga, procedemos para encontrar os valores de y e os valores de z em cada uma das razões que apresentam essas respectivas incógnitas. Portanto, a segunda sucessão numérica é composta por x igual a 6, y igual a 9 e z igual a 15. Agora, para definir os números inversamente proporcionais. Dadas duas sucessões de números reais, a primeira sucessão, novamente, A, B e C, e a segunda, a linha, B' e C'. Então, nós vimos que no caso dos números diretamente proporcionais, a relação A sobre a linha é igual à relação B sobre B' e assim sucessivamente. No caso dos números que são inversamente proporcionais, a relação do A' está num sentido inverso, isto é, a relação A sobre o inverso de A' é igual a B sobre o inverso de B', que é igual a C sobre o inverso de C'. E aí, operando como divisão entre frações, nós encontramos que A vezes A' é igual a B vezes B', que é igual a C vezes C', e assim sucessivamente. E então nós dizemos que as sucessões, elas são ditas inversamente proporcionais. Por exemplo, as sucessões 20, 40 e 60, e 6, 3 e 2, são inversamente proporcionais, porque se tomarmos a primeira sucessão numérica como sendo os antecedentes de cada uma dessas razões e colocarmos a segunda sucessão de maneira invertida, ou seja, se era 6, nós colocamos 1/6, 3, 1/3 e 2, 1/2, ao efetuarmos a equivalência entre essas relações, observamos que elas satisfazem o que está definido para números inversamente proporcionais. Em outras palavras, 20 está para o inverso de 6, assim como 40 está para o inverso de 3, assim como 60 está para o inverso de 2. Agora, repare uma propriedade fundamental dentro dos números inversamente proporcionais. Do 20 para o 40, houve uma multiplicação por 2. Agora, na segunda sucessão, de 6 para 3, foi dividido por 2. Isso significa que, no caso de grandezas inversamente proporcionais, enquanto uma aumenta, a outra grandeza diminui na mesma razão. Então, o produto entre elas se mantém da seguinte forma, como neste exemplo: 20 vezes 6 é igual a 40 vezes 3. Vamos tomar agora os dois últimos números de cada sucessão. De 40 para 60, foi multiplicado por 1,5, enquanto que de 3 para 2 foi dividido por 1,5. Então, mais uma vez, nós percebemos que há uma relação de aumento em uma grandeza e diminuição em outra grandeza na mesma razão. E, novamente, nós observamos que o produto se mantém entre cada uma das partes
dessa proporção, dessa equivalência de números inversamente proporcionais, da seguinte forma: 40 vezes 3 é igual a 60 vezes 2. E também nós podemos observar que há essa proporcionalidade inversa também entre números que estão nas extremidades de cada uma dessas sucessões. De 20 para 60 foi multiplicado por 3, e de 6 para 2 foi dividido por 3. Então, mais uma vez, nós observamos que os números inversamente proporcionais, eles estão numa relação inversa de crescimento. Enquanto um cresce, o outro decresce na mesma razão. E novamente observamos que o produto entre elas se mantém. 20 vezes 6 é igual a 60 vezes 2. E todos os produtos que nós vimos nesse exemplo têm como resultado numérico o valor de 120. E é justamente esse valor de 120 que nós chamamos de coeficiente de proporcionalidade para o caso de números inversamente proporcionais. E aqui vale um comentário, é por essa razão que, no início dessa videoaula, nós apresentamos o exemplo da velocidade média como sendo a razão da variação do espaço sobre a variação do tempo. Esta relação da divisão de variação do espaço sobre a variação do tempo me retorna ao coeficiente de proporcionalidade para o caso de grandezas que são diretamente proporcionais. E nós vimos que espaço e tempo são grandezas que estabelecem entre si uma relação direta de proporcionalidade. Enquanto que, no caso de grandezas inversamente proporcionais, que foi o caso da velocidade média e da variação do tempo, o produto entre elas me retorna variação de espaço. Então, variação de espaço para o caso de grandezas inversamente proporcionais é o meu coeficiente de proporcionalidade. Então, no caso de grandezas direta, o coeficiente é uma divisão, e no caso de grandezas inversamente proporcionais, o coeficiente é uma multiplicação. Vamos para mais um exemplo. Dada uma sucessão de números meio, 1 e 3 meios, determinar a segunda sucessão de números inversamente proporcionais à sucessão dada, cujo coeficiente de proporcionalidade seja 3. Então, nós vimos que, neste caso de números inversamente proporcionais, este coeficiente ele resulta de um produto entre as partes. Então, vamos considerar a segunda sucessão como sendo a sucessão x, y, z. Então, o primeiro termo da primeira sucessão vezes x é igual ao segundo termo da primeira sucessão vezes y, que é igual ao terceiro termo da primeira sucessão vezes z, que é igual ao coeficiente de proporcionalidade, que no nosso caso é igual a 3. Então, resolvendo duas a duas cada uma dessas contas, nós encontramos que x é igual a 6, y é igual a 3 e z é igual a 2. Portanto, as duas sucessões, se nós observarmos as propriedades da definição, elas satisfazem a definição de números inversamente proporcionais. Nós também podemos dividir uma certa quantidade de elementos de acordo com uma sucessão, diretamente ou inversamente proporcionais. Um pequeno torneio recreativo foi organizado e foram formadas 3 equipes. A equipe A com 2 participantes, a equipe B com 3 participantes e a equipe C com 4 participantes. 18 bolas devem ser distribuídas entre as equipes, proporcionalmente à quantidade de participantes de cada equipe. Como essa divisão deve ser feita? Então, nós observamos que estamos diante de uma divisão em partes diretamente proporcionais, porque é uma informação que o próprio enunciado da questão me traz. Então, nós vamos formar um sistema com as informações do nosso enunciado. Se a divisão das 18 bolas devem ser proporcionais a 2, 3 e 4, nós vamos chamar essa divisão para cada uma dessas equipes de Azinho, Bzinho e Czinho. E pelas próprias informações do problema, Azinho mais Bzinho mais Czinho é igual a 18, enquanto que Azinho está para 2, assim como Bzinho está para 3, e assim como Czinho está para 4. Afinal, essa divisão ela deve ser feita de maneira diretamente proporcional. E nós vimos que o coeficiente de proporcionalidade, ele resulta
de uma divisão entre as partes da sucessão. Então, de posse desse sistema, nós vamos nos apropriar dessa relação entre cada uma dessas letras, A, B e C, para encontrar o seu respectivo valor. E aí você deve se recordar de uma propriedade importante dentro do estudo de proporções, que é justamente a soma A mais B mais C está para os consequentes respectivos, 2 mais 3 mais 4, assim como A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 4. E essa é uma propriedade importante que você deve se recordar de videoaulas anteriores. E do próprio enunciado, nós sabemos que A mais B mais C é igual a 18, e 2 mais 3 mais 4 é igual a 9. E isso nos retorna, portanto, que 2 é igual a sobre 2, que é igual a B sobre 3, que é igual a C sobre 4. E aí, novamente, a cada duas razões equivalentes, nós encontramos os valores desconhecidos de A, B e C. Portanto, a equipe A vai ficar com 4 bolas, a equipe B vai ficar com 6 bolas e a equipe C vai ficar com 8 bolas. E essa é a resposta final para o nosso problema. Afinal, se nós somarmos 4 com 6 e 8, resultam as 18 bolas que deveriam ser distribuídas inicialmente, e a sequência 4, 6 e 8 é diretamente proporcional à sequência do problema, que seriam a quantidade de integrantes em cada uma das equipes, que no caso seriam 2, 3 e 4. Então, 4, 6 e 8 é diretamente proporcional também a 2, 3 e 4. Vamos ver um caso agora para uma divisão inversamente proporcional. Então, a mãe de 3 crianças de 2, 3 e 4 anos de idade compra semanalmente 39 potes de geleia para distribuir entre seus filhos. De modo que, quanto maior é a idade da criança, menor o número de potes de geleia que essa criança recebe. Como essa divisão deve ser feita? Então, pela própria informação do problema, nós observamos se tratar de números inversamente proporcionais. Afinal, o quanto de geleia que cada criança vai receber está inversamente proporcional à idade da criança. Ou seja, a criança mais velha vai receber menos pote de geleia, enquanto que a criança mais nova é aquela que recebe e deverá consumir mais potes de geleia. Então, novamente, se eu denominar cada valor A, B e C como sendo a quantidade de potes que cada criança vai receber de acordo com a respectiva idade, 2, 3 e 4, e elas estão em uma relação inversamente proporcional, nós chegamos à seguinte relação apresentada no sistema, em que A mais B mais C é igual a 39, e A está para o inverso de 2, assim como B está para o inverso de 3, assim como C está para o inverso de 4. Afinal, é uma condição que o próprio problema nos forneceu. Vamos aplicar novamente a propriedade de proporção, em que A mais B mais C está para 1/2 mais 1/3 mais 1/4. Assim como A está para 1/2, assim como B está para 1/3 e assim como C está para 1/4. E nós sabemos que A mais B mais C é igual a 39, e a soma daquelas frações que aparecem no denominador da primeira razão é 13 sobre 12. Então, nós podemos, a cada duas das razões, estabelecermos uma equivalência para encontrarmos os valores das incógnitas A, B e C. Logo, a criança A recebe 18 potes, a criança B recebe 12 potes e a criança C recebe 9 potes. E se você somar 18 com 12 com 9, resultam os 39 potes de geleia. E essa divisão ela foi feita de maneira inversamente à idade de cada criança. Então, a criança que tem 2 anos é aquela que recebeu mais potes de geleia, no caso 18. Enquanto que a criança que tem 4 anos é aquela criança que recebeu menos potes de geleia, no caso 9 potes. Essa foi a referência utilizada nesta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido, e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Até lá!